meu nome é Fabiano Naspolino de Oliveira e você está ouvindo o podcast Game Design XP, o podcast feito para desenvolvedores que amam projetos de jogos. Esse é o 10º episódio de 2021 e nesse episódio eu vou tratar sobre um tema que, meu Deus, como tem perguntas sobre esse tema? Eu já fiz um monte de vídeo desse tema, mas a galera continua perguntando. Então, quer dizer, vamos tratar isso no podcast também. É o assunto decisivo e assim, tudo que tu quer saber sobre faculdade de games, eu vou falar agora, dar as minhas impressões sobre esse assunto, opiniões, enfim, nós vamos tratar desse tema aqui no podcast também. E como o pessoal procura sobre faculdade de games, meu Deus do céu. Então, vamos nessa. Vamos tratar um pouco disso aí, tá bom? Gente, então, a dúvida mais comum que essa galera que procura saber sobre esse tema é porque tá terminando o segundo grau, vem o vestibular, tem aquela pressão, né, social, familiar, enfim, tu tem que escolher uma profissão, né, enfim, tem que fazer vestibular, porque senão tu vai ser alguém na vida, né, e aquela coisa toda, né? E aí a galera busca, às vezes vê, olha, tem jogos, não sabia que tinha curso de jogos, a maioria não sabe, né, que existe um curso de jogos. Sabe quem tá na área, quem tá, né, mais ligado, mas a maioria nem sabe. Eu mesmo, quando trabalhei com jogos no sentido de aula, né, docência em instituição de ensino, a galera nem sabia, tem mesmo, por de jogos, nem se passava pela cabeça, né, que como desenvolvedor trabalha bastante tempo, né, mas aí, o comentário é sempre o mesmo também, tá, não muda muito. Mas será que dá dinheiro também? É outras coisas que sempre a galera vai perguntar, como é que funcionam essas faculdades, será que eu vou gostar, né, sempre essa insegurança que rola também, né, que é bem injusto. E se faz uma faculdade geral, ou eu faço uma de games, ou não faço isso tudo por conta, enfim, vamos conversar então sobre essas questões aí, pra gente deixar bem a galera aí capacitada sobre esse tema, porque realmente a galera tem bastante dúvida. Gente, uma coisa que perguntar, como é que é uma faculdade de games? É uma faculdade como qualquer outra em termos de estrutura. Tem lá a estrutura das disciplinas, tem lá as matérias que tem do curso, tem umas matérias lá, gente, que às vezes tem gente que até briga, né? Fala, pô, mas essa matéria aqui não serve pra nada, ou essa matéria aqui, pra que tá aqui? Sei o quê, mas tem matérias às vezes que é obrigação, tu tem que colocar lá, tá? O MEC te obriga a colocar dentro do conteúdo de disciplinas aquele tipo de matéria, aí tu tem que fazer, entendeu? É a legislação que vem de cima, a faculdade só baixa a cabeça e obedece, como diz o outro, né? Vai ter prova, vai ter trabalho, vai ter que ter presença, né? Isso aí é o normal de qualquer faculdade, qualquer curso que tu for seguir. Não tem muito que a gente falar nesse sentido. Isso aí é igual. Tem daí algumas variações, tá? Nos cursos de jogos daí, tá? Que você pode às vezes ter o bacharelado e pode ter o tecnólogo também. Qual que é a diferença deles, tá? O bacharelado ele é mais voltado para o científico, para pesquisa, tá? Tem gente que faz até também para trabalhar no mercado de trabalho, mas ele não é o curso assim tão direcionado para isso, né? Por exemplo, o tecnólogo daí já é um curso mais direcionado para isso, para mercado de trabalho. Tanto que ele é mais curto, ele é mais focado em questões de mercado. E tanto que alguns não fazem nem TCC, não tem trabalho de conclusão de curso até, só tem um projeto integrado, ou tem estágio para fazer, né? Mas não tem essas outras coisas, né? O bacharelado já tem o TCC, né? Daí já vai ter isso aí. E geralmente o bacharelado tem mais tempo também, tá? Ele tem um tempo de duração maior também, geralmente. Mas em termos, assim, de jogos tal, formação é isso aí, tá? Basicamente. Aí tem a variação dos nomes de curso, tá? Tu vai encontrar, assim, curso de faculdade de design de games, faculdade de design de jogos, faculdade de jogos digitais, ou tecnologia em jogos digitais, ou bacharelado em jogos digitais, enfim, esses mix aí. Aí o que eu vou dizer pra ti, tá? Qual que é o padrão mais comum nessas faculdades? É você ter um pouco de cada matéria, tá? Um pouco de programação, um pouco de design gráfico, um pouco de áudio, um pouco de game design, projeto de jogos que eu tô falando aqui, né? Vai ter um pouquinho de empreendedorismo, um pouquinho de marketing, né? Um pouquinho daí do motor de estudar motores de jogos, modelagem, desenho, arte, enfim. É isso aí, cara. Vai ter um mix de pouco. Algumas direcionam mais para programação, tá? Vão ter algumas que vão ter esse foco. Outras também vão ter que vão direcionar mais para arte. Mas o mais comum é ter geral, tá? Faculdade mais generalista, fala de tudo um pouquinho. É o mais comum no formato das faculdades de conteúdo, de disciplina, de grade curricular, é isso aí, tá? Tem um mix. Aí o nome muda o nome, tá? Porque design de games, jogos digitais, é só o nome, né? E quando tem design de games e design de jogos, gente, não é projeto de jogos não, especificamente, tá? É realmente uma miscelânea, tá? Porque eles usam o termo design de games para se referir ao desenvolvimento de jogos como um todo. Mas não tem diferença não, tá? Até essa é uma coisa que o pessoal muito fala, o curso de jogos digitais é diferente do design de jogos. Cara, não tem que ser até o nome, tem que ser até o que está sendo trabalhado de assunto de conteúdo. É isso aí que tu tem que olhar, né? Tem que olhar exatamente esse ponto. Outra coisa, modalidade de curso, pode fazer ela EAD, por ensino à distância, né? É um formato, só que o EAD é um formato que, assim, você tem que ter muita autonomia, tem que ter muita independência, tá? Tem que ter muita organização também,
E tem que ver também, gente, no EAD, se o material é atualizado, tá? Porque eu já peguei material, às vezes, né? Porque eu trabalhei como revisão de material de curso de graduação, coisa assim, e tudo mais. E às vezes, foi uma aluna até, tá? Tô falando. E aí o que acontece, às vezes? O cara tá lá com um curso de 2014, por exemplo, e aí assim, por exemplo, motores de jogos, é uma coisa que, há um ano que vira, muda muita coisa já. E aí, o material tá lá em 2014. Pô, daí o cara vai ter material desatualizado pra caramba, entendeu? E às vezes demora pra eles atualizar. Então isso aí tem que estar de olho, tá? Nos materiais, quem for fazer ensino à distância. Porque é comum, às vezes, pegar material com referência do tempo da bolinha lá, tá? De longe. Então, outros modelos também tem o remoto, né? Também é um modelo também. Ou seja, o remoto, qual que é a diferença do EAD pro remoto? O remoto, o professor vai dar uma aula remota para ti. O EAD não necessariamente. Tu pode ter só videoaula, material de leitura e tal. Tu não vai ter uma aula remota síncrona com ele, entendeu? Porque tem, por exemplo, aqueles que é por satélite. Tu vai lá na escola, assiste aula por satélite, professor ao vivo contigo. Entende? Isso é remoto. Não é EAD, ensino à distância, né? Por ambiente de ensino à distância. E tem o presencial, que é aquilo que tu vai pra aula mesmo presencialmente, tá? O nome já diz tudo. Tu tem que ver qual que é o teu perfil, sabe? Se tu é um cara mais dependente, se tu é um cara que consegue lidar e tem um bom curso EAD aí pra ti, o EAD é um caminho legal, porque te dá essa autonomia, né? Por exemplo, cidade grande que tem que às vezes pegar metrô, ônibus, isso e aquilo. Pô, o EAD te facilita a vida, né? Você tem esse deslocamento todo já, entende? Claro que o presencial te propicia mais, assim, o contato com as pessoas. Tem uma coisa assim a mais, né? Nesse sentido. Né, o próprio ambiente acadêmico e tal. Mas, é uma questão, às vezes, também de custo para ti, né? Às vezes é mais vantagem o custo. Mas sempre avalia a qualidade, tá? Independente de ser presencial, EAD ou remoto. Sempre veja o teu perfil. Se você se adequa a esse perfil. Outra coisa também é ver a estrutura da faculdade, tá? Se ela tem bons computadores para rodar jogo, para rodar o desenvolvimento de jogo, né? Basicamente. E se for trabalhar com arte, tem mesa digitalizadora, tem equipamentos, por exemplo, tem matéria de realidade virtual. Tem equipamento de realidade virtual para trabalhar em sala de aula? Tem os softwares de motores de jogos ali comprados, as licenças, né? Edição gráfica também. Como é que tá esse panorama aí, né? É bom sondar que tipo de motor que a instituição de ensino trabalha, né? Para te ver como é que tá esse patamar aí. Para não cair num curso que chega lá, não tem um computador que preste, tu fica se incomodando, né? Basicamente, ou tem que ficar dividindo o computador. Eu acho complicado, sabe? Curso de jogos, tu tem que dividir computador, cara. Como é que tu vai aprender desse jeito, né? Eu acho muito ruim, cara. Tinha que ser 1 a 1, cada um com seu computador. Esse negócio de dividir computador eu acho complicado, cara. Eu não acho legal. Isso é uma coisa a se verificar bem, tá? Quando for fazer esse tipo de curso. Porque tem que ter um computador pra cada, pra aprender bem, né? Pra poder botar em prática, senão ficar olhando ali o outro fazer. Dividir computador, revezar. Nossa, né? Horrível, né? Então essas coisas tem que estar de olho, tá? Ver o que a faculdade te oferece em termos de estrutura para te possibilitar o conhecimento. Até de livros também, tá? De material também, tanto digital quanto também impresso também, né? Quantos livros da área de jogos, materiais, sempre dá uma olhada e dá uma fuçada também. Né? Geralmente biblioteca de faculdade, eles têm um espaço, geralmente as comunitárias pelo menos, têm esse espaço para a comunidade. Tu pode ir lá alocar um livro pela comunidade. Então tu consegue visitar esse tipo de biblioteca e consegue ver o que tem ali. Outra coisa também sobre a origem dos cursos, gente, é que assim, muitos desses cursos vêm oriundos da área de ciência da computação. Ou de design, né? Do design gráfico. É bastante comum isso. E aí o que acontece, né? É que esses corpos docentes que davam aula nesses cursos vêm dar aula pro curso de jogos, né? Isso é bastante comum acontecer, é um alerta que eu faço para vocês. A origem desses cursos surge muito disso. E esses cursos são mais comuns em faculdades particulares, tá? Tu vai encontrar mais em faculdade particular. É difícil em pública ter. Tem no Instituto Federal, tem algumas coisas, né? Eu já vi, assim, técnico até também, né? A gente tá falando de faculdade, mas tem também técnico, tudo. Mas geralmente o mais frequente é nas particulares, tá? Nas particulares abraçaram mais isso aí. Aí, claro, né, gente, tem assim, algumas ressalvas que eu quero fazer pra vocês também. Acalmem os ânimos de vocês no início da faculdade, tá? Porque tem gente que entra no primeiro semestre achando que vai fazer o GTA, né? De cara, né? Nenhum curso vai conseguir fazer isso, tá, gente? Porque tem que ver se o curso... Primeiro, tu tem que construir uma escada pra chegar lá nisso, né? Tá na primeira fase ainda. Segundo, também, tu tem que ver se existe alguma forma de tu fazer um projeto integrado dentro do curso, mas assim, pra poder construir uma coisa maior também, né? Que senão tu às vezes não consegue. Porque para fazer esse tipo de projeto integrado, tem que ter as disciplinas integradas, os professores integrados, tudo para fazer acontecer. Eu sei que tem faculdades que já tem esse modelo feito, né? Você tem um projeto integrado, ou seja, tem várias disciplinas, os professores todos integrados para construir aquele projeto de jogo. Aí tu consegue até fazer um projeto um pouquinho maior para construir alguma coisa já nesse sentido. Mas não é toda a faculdade que funciona assim, tá?
Eu já trabalhei em faculdades, em modelos de ensino, né? Não só faculdade, mas que tu basicamente tu é um humorista, por exemplo. Então às vezes tu vai lá, dá tua aula e vai embora. Aí é difícil, cara, tu conseguir reunir professor pra poder integrar e fazer. Às vezes, então, sabe... às vezes não dá nem pra fazer esse tipo de coisa. Então não é nem viável. Então daí tu tem que ver nesse modelo de faculdade como é que ela tá fazendo pra entender um pouco disso. Outra coisa muito importante também é que você ser jogador não significa que tu vai ser desenvolvedor. Então curso de jogos não é pra te ir lá ficar jogando. Tá? A faculdade de jogos, né? Então tem isso em mente, né? Que é comum, tá? A galera acha que vai lá pra jogar LOL, ficar jogando Free Fire, né? Enfim, né? Outra coisa também, né? Não é regra a gente fazer uma faculdade de games, tá? O pessoal acha que não, tem que fazer uma faculdade de games pra poder desenvolver jogos. Não é, entendeu? É algo que tu pode estudar à parte, com cursos. Eu mesmo, Fábio, que tem os cursos que eu ofereço, né? O Game Design Cycle, o Journey e outros aí. Dá pra fazer uma faculdade geral, né? Depois de estudar por fora, isso que foi o meu caso que eu fiz. Eu me formei em tecnologia, análise e desenvolvimento de sistemas. E em paralelo fui estudando games por fora. Até puxava às vezes um trabalho de faculdade dentro da área pra games, entendeu? E fazia assim. Ou às vezes se tu tem essa possibilidade de fazer uma segunda faculdade, e daí tu valida disciplinas, e daí faz só as disciplinas de jogos. Porque às vezes acontece, né? Por exemplo, se formou em, sei lá, em ciência da computação, e aí tu já teve programação na linguagem C#, por exemplo, na programação, e aí tem uma disciplina lá que tá com a mesma grade, ementa, tudo igualzinho, e aí tu pode validar, pra tu não ter que fazer aquela disciplina de novo. Isso tu pode fazer numa segunda faculdade. E se for na mesma faculdade, inclusive é até mais fácil, tá? Tu conseguir validar a disciplina. Aí o que acontece? Tu paga menos crédito, reduz custo e pode fazer uma segunda faculdade. Ou tu faz uma pós depois da área também. Tu pode fazer uma pós-graduação depois. E aí tu aprofunda. Então assim, não é uma regra, tá, gente? Não é uma regra que, ai meu Deus, tem que fazer uma faculdade de games. Não necessariamente, entende? Eu mesmo, o caminho que eu fiz, que eu escolhi foi de fazer uma faculdade geral. Aí depois depois de muita experiência que eu já tinha, depois eu fiz uma pós-graduação em games, entendeu? Depois da experiência toda que eu já tive, eu fui fazer. E então, sabe, dá pra fazer esse caminho, dá pra estudar isso por conta, que foi uma coisa que eu fiz muito também. Claro que existe um comprometimento, disciplina, né? Ter um norte pra saber o que vai estudar também. Porque senão, também tu estuda coisa que às vezes não é boa, não é necessária. Tá bom? Outra coisa também, gente, a questão de qualidade do curso, né? Como é que tu sabe que pode descobrir a qualidade do curso? Pesquisa, cara. Conversa com quem já fez o curso. Vai lá fazer uma aula experimental. Tem faculdades que oferecem aula experimental pra te lá fazer. Só que assim, conversa com os bons alunos, né? Não vai conversar com aluno ruim que nem faz atividade. Eu nunca esqueço uma vez de uma situação que aconteceu assim. Dessas conversas que tem às vezes com professores de outras áreas e enfim, né? E aí teve uma vez um aluno que saiu reclamando do curso. Porque o curso era ruim. Porque é muito fraquinho, não sei o quê. E aí esse aluno depois foi, né, o professor contando o histórico desse aluno pra mim. Era um aluno que ficava em exame em todas as matérias. Aí, pois é, o curso não era tão fraquinho, mas daí tu fica em recuperação em todas as matérias. Ué, não era fraquinho? Então cadê a coerência nisso aí, né, pra te reclamar do curso? Então, sabe, por isso que eu digo, pega um aluno que faz as coisas, que é dedicado, que é interessado, porque todo lugar vai ter aluno bom e vai ter aluno ruim, tá? Então, se baseie naqueles alunos que estão levando a sério o curso, que estão, né? Porque tem aluno que às vezes é hater por ser hater, né? E também vai em avaliações de sites também, redes sociais, ver se a faculdade é idônea também, né? Porque, cara, já teve casos, né? Não de games, da faculdade de games necessariamente, mas de faculdade que não tinha certificação MEC, aí tava dando certificado ilegal, aí as pessoas basicamente se formaram, descobriram depois que a faculdade era fake, vamos dizer assim. Daí foram apresentar esse documento, né, esse certificado de terminada faculdade para algum lugar, quase foram presos, né, porque como se estivesse falsificando um documento. Então tu imagina, né, o transtorno, né? Então é bom verificar, né, se a faculdade é idônea, se ela é séria, porque não dá pra se arriscar, né? E outra coisa que eu vejo muito também, é assim, minha faculdade é conceito 4 no MEC, conceito 5 no MEC, tá? E aí eu vou explicar essa história dos conceitos do MEC, tá? O que é esse negócio de conceito 4, 5, 3 do MEC, enfim? É assim, gente, toda faculdade, todo curso, tá? Passa por uma avaliação do MEC. Todos os cursos começam com o conceito 3, que é o padrão, tá? É o regular. Não fede nem cheira, como diz no popular, tá? Aí depois de um tempo, esse curso passa por uma auditoria. Essa auditoria vai lá, um fiscal, tal, visitar a faculdade, ver papelada, conversar com os professores, conversar com o aluno, enfim. Tem uma série de roteiro que ele segue lá para fazer essa avaliação. Dada essa avaliação, ele te dá um conceito daí. Se o conceito é 4 e 5, é um conceito que é bom, entendeu? 5 é o máximo, né? Se der 2, tem que cuidar daí, porque a faculdade pode correr até de fechar. E se for 1, nossa, a coisa tá feia, né? A coisa tá braba. E 3 é o básico, né? Aquele tá, como eu falei, não fede nem cheira. Só que assim, é um critério até que tu pode olhar? Ok.
Mas não recomendo ser o único critério, tá? Porque eu mesmo já fiz faculdade, não na área de jogos, mas em outras faculdades que eu tentei fazer, e dizia lá, conceito 5 no MEC. Ah, meu Deus, daí fui fazer o curso e achei fraquíssimo, mas fraquíssimo demais. Na avaliação, sabe, umas coisas assim, que eu disse, nossa, é pra aprender isso aqui no tempo que eles estão querendo que eu aprendo sozinho. Foi a conclusão que eu cheguei, sabe? Então, assim, não quer dizer, tá? Até porque esses processos avaliativos de MEC, gente, assim, ó, eu vejo que eles são muito predominantemente quantitativos do que qualitativos, tá? E aí o que acontece muito comum? Às vezes a faculdade é avisada, né? Ó, estamos fazendo aí uma auditoria em vocês, hein? Então vamos fazer uma auditoria, tá? Aí o que a faculdade faz? Às vezes a faculdade tá lá cheia de coisa errada. Aí eles falam assim, ó, tá vindo auditor aí, tá vindo auditor. Eles fazem uma revolução com os professores, com os alunos, com tudo, com a instituição. Vamos botar a casa em ordem, não sei o que. Daí parece que problema que tinha anos eles resolvem em um dia daí, né? E aí quer dizer que eles adequaram pra ter aquele padrãozinho, né? Daí quer dizer, vamos supor que ficou 2 anos pra ter essa auditoria. Nossa, ficou 2 anos os alunos tendo um curso ruim. O que vai acontecer na hora da avaliação? Vão meter o pau no curso, né? Não tem outra, né? Só que daí os professores vão falar bem. Por quê? Porque que professor que vai se arriscar a falar mal pra depois alguém ali do grupo de professores te dedar pra dizer que tu falou mal? Porque tem um emprego em jogo, tem o teu emprego em jogo ali, entende? Então acaba que, sendo uma avaliação, não é que ela não é válida, mas é que a gente sabe que tem algumas variáveis que afetam no processo, entende? E do próprio ambiente que está sendo avaliado, não a avaliação em si, entende? Mas o ambiente em si ali. Então tu vê que não é uma coisa que dá pra dizer, nossa, não, é garantido sucesso se for conceito 4 ou 5, entende? Não é bem assim. Tem faculdades que sim, tem faculdades que não, por causa desses fatores que eu tô colocando aqui. Então tem que pensar um pouco nisso, tem que ir lá a fundo mesmo, não confiar só nesse critério. Eu acho que tem que ir lá visitar, como eu tô falando aqui pra vocês, tá? Eu particularmente quando olho isso aí, eu digo, tá, ok, mas qual o próximo item que eu vou avaliar? Porque não é um critério suficiente na minha opinião, tá? Não é a única coisa que tu vai olhar. Outra coisa também, avalie o programa das disciplinas e veja a ementa. O que é isso aí, gente? Seguinte, a disciplina é o nome da disciplina, tá? A ementa é os assuntos que tu vai estudar dentro da disciplina. Peça no curso isso aí, tá? Eles têm que te fornecer isso aí. Se eles não quiserem te fornecer isso aí, desconfie já, tá? Porque tem faculdade até que já oferece isso aí no site. Se eles não quiserem te oferecer isso aí, tu já fica de olho já, né? Eu fico assim enrolando. Pera lá, né? Eu tenho direito a saber, certo? E aí assim, olha lá, porque às vezes acontece o quê? Vai ver a disciplina assim, tu olha assim e diz, por exemplo, disciplina de motores de jogos, vamos supor, tá? Nossa, parece interessante, vou estudar os motores de jogos e tal, daí chega lá, tu vai estudar, é uma matéria nada a ver, né? Ou então, sei lá, teoria dos jogos, vamos supor. Aí tu acha que, vou estudar a teoria dos jogos lá da economia, da matemática, para balanceamento de jogo e tal. Daí tu chega lá, na verdade, a teoria dos jogos é um básico sobre a história dos jogos, o que é jogo, que na verdade seriam os fundamentos de jogos, né? Que é conhecer a parte mais inicial disso aí. Então, quer dizer, a ementa, né, tem que, de novo, a dona da disciplina não tá dizendo tanta ementa, né, o que tu vai estudar, certo? Então, vai verificar isso, também veja as ferramentas que tu vai trabalhar no curso também, né, que motores que tu vai trabalhar, e principalmente veja se eles estão alinhados ao mercado, ao que as empresas estão pedindo. Como é que eu descubro isso? Cara, vai nas vagas de emprego e olha o que as empresas estão pedindo. A faculdade está formando para isso? Se não tá formando, pera lá, né? Tá, vou sair daqui, daí vou daqui a pouco buscar um emprego e aí eu não aprendi o que o mercado quer. Aí eu me ferrei, né? Vou ter que aprender por conta própria depois tudo. Então, se já tiver uma faculdade alinhada a isso, é melhor, né? Tu já ganha mais tempo, né? Até começa a fazer portfólio exatamente para esse objetivo. E até às vezes essa faculdade incentiva para fazer portfólio também, né? Porque às vezes tem faculdade que se centra tanto na teoria e esquece da prática. E às vezes nem é culpa de professor, nada. Às vezes é a estrutura mesmo que não facilita para isso. E aí, basicamente, você sai sem portfólio nenhum. Basicamente. E, claro, se esforce para isso também, né? Porque também tem aluno que também não quer se esforçar para isso. Daí também não tem milagre. Outra coisa também é olhar o corpo docente, tá? Quem tá dando aula lá? Esse pessoal domina a teoria e também domina a prática de jogos? Eles já fizeram um jogo na vida? Cara, porque, assim, ó, é legal, gente. Eu tenho publicações científicas, eu tenho artigos na área de jogos, né? Eu tenho artigo em capítulo de livro, eu tenho em revista, eu tenho no SB Games, que é o Simpósio Brasileiro de Jogos, eu tenho artigos publicados, né? Eu tenho essas publicações. É legal, é um conteúdo que é válido também. Mas às vezes eu vejo professor que só tem isso. E nunca fez um jogo na vida, estuda pra dar aula sobre jogos, não joga. Cara, como é que tu tá dando aula num curso de jogos? Entende? É muito complicado, cara. Vai faltar vivência, vai faltar trocar uma ideia com o aluno, né? Para entender como ajudar esse aluno.
Então, sabe, olhe isso no curso, tá? Eu acho importantíssimo, tá? Isso aí. Porque senão a tua aula vai pecar em algum aspecto, tá? Vai pecar. Uma vez, eu tava ouvindo de um aluno lá de uma faculdade, enfim, que ele tava contando pra mim que a professora de design, era design gráfico, tá? Tava ensinando essa parte de design gráfico, falou que luz e sombra não se usa, por exemplo. Só pra ter uma ideia, tá? Que luz e sombra não se usa, tá? Eu vi isso aí. Só pra ter ideia. E como que não usa, entendeu? Luz e sombra, cara, como é que tu dá volume, como é que tu dá profundidade pra um desenho sem luz e sombra, entende? Então, sabe, olha isso. Então, pela falta de vivência isso é falado, entende? Pela falta de prática, de entender o uso, né? Então, sabe, tem coisas assim que... por isso que eu digo, tem que olhar o corpo docente. Vai no currículo, olha as experiências que ele tem, que jogos ele fez... Porque é importante ter um corpo docente que tenha essa experiência, sabe? Então, às vezes não é todo o corpo docente, mas uma boa parte, pelo menos, sabe? Principalmente naquelas disciplinas que são chaves de jogos, né? Porque metodologia científica, claro, tu não vai ter professor experiente com games, né, gente? Pelo amor de Deus também, né? Mas agora, pô, a disciplina é game design, a disciplina é balanceamento de jogos, a disciplina é motores de jogos. Pô, o cara tem que ter experiência, né? Ao menos que já fez um jogo, né? Porque senão fica complicado, tá certo? Então isso é fundamental, tu consegue consultar o currículo no CNPq Lattes. O Lattes, todo professor de faculdade tem que ter cadastro lá no currículo Lattes, que a gente fala, né? Então lá tu consegue botar o nome da pessoa, inclusive o meu, tu quer consultar lá, tu pode olhar. Fabiano Naspolini de Oliveira, eu tenho mestrado, tu marca lá como demais pesquisadores no site do Lattes, com 2 T's, tu acha o meu currículo, com tudo que eu já fiz, formação, experiência, no LinkedIn também, eu tenho também, né? Então, sabe, tem como te sondar e descobrir coisas, né? Isso é importante. Outra coisa, veja se a faculdade também se envolve com games. Tem faculdades, às vezes, que tem estúdios de games internos, tá? Que é muito legal isso, porque daí isso tem uma experiência prática de vivência de empresa dentro da faculdade. Tem grupos de pesquisa, muitas vezes, também, que é legal, porque pode começar a desenvolver um jogo lá dentro e trabalhar isso, né? Tem professores que têm ligação com o mercado de jogos também. Isso é muito bom, tu cria um contato, é legal. Tem eventos que, às vezes, a faculdade promove também. Então é bacana. Às vezes essas faculdades também têm convênios com associações, com empresas de jogos, né, com instituições, então isso é legal. Também, né, é importante ver isso aí. Até que ponto ela é envolvida, né, como é que é, então, né. Outra coisa também é legal é como tu vê, verifica como é que são feitas as avaliações do curso também, como é que é a recuperação dessa parte, tá. Porque assim, gente, tem faculdade que faz uma avaliação legal, e tem faculdade que, me desculpa, mas só falta fazer a prova pra ti, né? Porque se baseia tudo, toda a avaliação deles, por exemplo, vamos dizer, se baseia em questão de múltipla escolha. Que basicamente tá falando o que aí? Decoreba, né? Aí quer dizer, o cara é bom de decoreba, ele vai ser bom desenvolvedor de jogo? Será? Eu acho que não, entendeu? Porque o que vale realmente é tu botar em prática o negócio, né? Responder uma questão de múltipla escolha. Então, sabe, olha essa avaliação como é feita, sabe? Será que tu vai aprender de verdade? E se for desse jeito aí mesmo, procura saber se o conteúdo é bom pelo menos, e se tu consegue botar em prática várias coisas, pra ti pelo menos sair da faculdade com uma base legal nisso. Que às vezes tá, tudo bem, vou fazer isso aqui só realmente pra passar e seguir em frente, mas tô aprendendo, tô fazendo em prática, tô construindo meu game, né? Mas tem, gente, tem faculdade boa e tem faculdade ruim em tudo que é lugar, tá? Por isso que eu tô passando esse roteiro aqui pra vocês avaliarem a faculdade mesmo, tá bom? É legal a faculdade também, gente, assim, ó, por um ponto que ela se traz um networking, né? De professor, de pessoas. Às vezes tu forma amigos ali que vão ser equipe pra te formar pra desenvolver jogos depois. Claro que isso tem eventos também em outros lugares. Mas é um lugar que pode acontecer isso? Pode também, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer, tá? Outra coisa que o pessoal muito pergunta também se faculdade de games é difícil de fazer faculdade de games. É difícil fazer? Olha, daí vai depender de alguns fatores. O primeiro deles é assim, como é que foi teu ensino médio? Foi fraco? Foi bom? Porque se foi fraco, vai te prejudicar. Tem bases que lá do ensino médio que vão, por exemplo, de matemática, de escrita, né? Pô, eu já tive situação de aluno, cara, que ele não consegue escrever um texto. Como é que tu vai entender o que ele quer? Como é que ele vai passar uma ideia? Já pensou esse cara sendo projetista de jogos? Vai ser um terror, entende? Então, sabe, tem que ver isso aí, como é que foi tua base do ensino médio. E se tu tem como, às vezes, reforçar isso, resgatar isso para poder ajudar, né? Outra coisa também é como a faculdade trata esse aluno também, né? Porque tem, às vezes, faculdade que o aluno é cliente, pode tudo, e tem faculdades que não. Vamos avaliar o aluno com uma qualidade, né, para entregar um bom profissional no final. Porque eu sempre acredito assim, se faculdade trata o aluno como sempre tem razão de tudo, o aluno pode tudo, pode ter certeza que esse curso vai ser fraco, tá? Porque eles vão nivelar o curso lá embaixo, para poder não perder o aluno, porque a faculdade precisa de aluno para manter o curso em pé, principalmente nas particulares. Na pública não tem isso, porque a pública pode dar prejuízo, pode dar lucro, né, que quem paga é o governo, entre aspas, né, que quem tá pagando é todos nós com impostos, né,
Porque não existe história de grátis, né? A gente paga a faculdade pro pessoal lá do público, tá? Fazer, tá? Todo mundo tá pagando a faculdade do público lá, tá? Não tem essa história de governo. O governo, ele arrecada impostos da gente, né? Mas tá, voltando à questão ali, é isso, sabe? Porque se o aluno pode tudo, o aluno pode fazer tudo, o aluno manda na faculdade, o que acontece basicamente? O professor, às vezes, não tá ganhando lá muito bem, não vai querer se incomodar, vai reduzir a qualidade, porque senão ele é capaz de ir pra rua, e aí com isso o curso dele é nivelado lá embaixo. Então é importante ver, sabe, como é que é o nível dessa faculdade nesse sentido, entendeu? Dessa relação aí de qualidade de ensino mesmo, avaliação, sabe? Porque senão, olha, tu pode ter um risco aí de, às vezes, ter um nivelamento muito baixo de conteúdo, de assunto, de cobrança também, né? E às vezes precisa, sim, de cobrança para poder sair com uma boa qualidade, né? Claro que não precisa ser uma cobrança abusiva de professor humilhar e ficar, né? Ou então tem aquele professor, às vezes, que vai lá, passa um trabalho que nem ele consegue fazer, mas daí cobra dos alunos para fazer. Pra mim, eu acho um absurdo isso aí, né? Eu nunca fiz isso porque eu acho incoerente, né? Vou passar aquilo que tá dentro das capacidades de serem feitas, né? Inclusive para poder avaliar, né? E do tempo estabelecido em sala de aula também, né? Porque tu tem um tempo limitado, né? E até essa é uma coisa também do tempo, gente, que assim, vocês têm que entender que faculdade, às vezes tem pouco tempo para passar muita coisa. Então, às vezes vai ser noções daquele assunto, não vai dar para aprofundar tanto aquele assunto, porque o tempo é curto também, entende? Uma disciplina às vezes tem um tempo muito limitado. Então é importante você ter aquela base, depois, quer se aprofundar nisso aqui? Vai lá e estuda mais. Aí parte de você também se interessar e aprofundar no negócio, né? E aí, assim, é importante você já ir descobrindo no curso a tua aptidão também, né? Porque em que área que tu se dá melhor, sabe? A maior parte dos cursos que eu vejo, assim, eles dão muita ênfase em arte, né? E a maioria do pessoal que procura vai pra arte, quer ir pra área de arte, porque programação virou um demônio, né? O pessoal chora com programação, não gosta de programação, meu Deus, ai. E, cara, programação é treino, cara, é repetição, é botar em prática, não tem nada além disso. E vou dizer pra vocês, tá? Profissional do futuro, hoje em dia, precisa saber de programação. Hoje em dia já se fala em ensinar programação no ensino médio, já se ensina lá fora. Então imagina, né, nesse futuro. Então, hoje em dia, ser programador, cara, programar, saber ao menos lógica de programação é o básico, cara, tu vai ter que saber, tá? E é isso, é treino, é exercício, cara, ninguém vai ficar bom da noite pro dia. Nem artista, tá? Porque às vezes eu via aluno mostrando assim pra mim, eu nunca vou chegar nesse patamar de arte que esse cara aqui faz. Não, nem que eu queira. Cara, tá, mas quantas horas tu estuda por dia dedicado a isso? Qual é o teu foco pra chegar nesse patamar? O que tu tem estudado de técnicas pra chegar pra aprimorar nisso? Não estudo, não sei o quê. Não vai chegar nunca mesmo, né, cara? Tu também não se esforça. Tu acha que esse cara chegou da noite pro dia pra chegar nesse patamar aí? Olha quantos trabalhos ele teve no portfólio pra chegar nesse aí. Quantos bons e quantos ruins, né? Às vezes muito mais ruins do que bons, inclusive, né? Então, sabe, é isso também que a gente tem que parar um pouco pra pensar, né? E uma coisa também que daí eu percebo muito assim, entender, gente, que daí na minha área de projeto de jogos, que projeto de jogos não é só fazer GDD, tá? Não é fazer só documento de game design. É botar em prática também. É fazer protótipo, é validar. Isso é parte do game design também, tá? Porque às vezes eu vejo muito, assim, curso dando ênfase muito só pro documento. Fez o documento, tá tudo certo. Acabou o serviço do game designer. Cláudia, senta lá que acabou, né? Acabou uma pinóia que acabou. Vai ter que fazer um monte de outras coisas. Né? Porque às vezes o pessoal acha que ser game designer é isso, escrever um documento, aí larga pra equipe e se lasquem aí, né? Não, senhor, né? Não mesmo. Então, sabe, essa visão é interessante ter. Outra coisa, consiga emprego depois? Muito comum. Bem, gente, eu não vou entrar aqui em questões de dados de mercado, como é que é isso, porque eu já fiz um vídeo no canal sobre a verdade sobre o mercado de games nacional, tá? Lá o detalhe sobre os dados, vaga de emprego, onde é que tá, não sei o que. Então já tem um vídeo pra isso lá, para tratar disso. Cara, o resumo de tudo aqui, de que eu falei de faculdade de games é o seguinte: seja chato. Antes disso, tá? Vai lá e faz todas essas verificações, banca lá o Sherlock Holmes mesmo, investiga. Seja um chato, tá? Porque depois, durante o curso, pode ser que seja meio tarde já, né? Às vezes para cancelar contrato pode dar uma complicada, já perder dinheiro. Não que não possa ainda assim, com tudo isso, ainda cometer erros, tá? Acontece, eu mesmo já cometi. Mas, pelo menos tu minimiza o erro, entendeu? Seja chato mesmo, pergunta, vai atrás. Essas informações são coisas que você tem que ter acesso, entende? Então seja chato antes. A maioria das faculdades, eu vejo que eles colocam tudo já no site, esse tipo de informação. Se não tá lá, pergunta. E aí todo o mercado, gente, vai ter faculdade boa e vai ter faculdade ruim. Parte de você fazer a avaliação e descobrir qual é a melhor pra ti, né? E qual vai ser melhor para teu aprendizado. Tá certo, gente? Então, espero que esse vídeo aí dê uma
iluminada sobre esse assunto, né? Sobre faculdade de games, sobre essas questões de faculdade e, enfim, né? Tratei de um monte de coisa sobre esse tema, porque eu sei que é a pergunta recorrente, né? Muito. E aí eu convido você aí para ir lá trocar uma ideia comigo no Instagram, no @Fábrica de Jogos, se tu já fez uma faculdade, se como é que foi isso, né? Mas, se tu quer começar a estudar comigo game design, quer começar a dar o primeiro passo, né? Então não precisa iniciar uma faculdade de games para isso, não. Vai lá e entra no meu fabricadejogos.net, baixa o e-book gratuito, Os Segredos dos Projetos de Games Viciantes, que eu trato lá uma base bem legal de projetos de jogos para vocês, tá bom? E conta a sua experiência, se já fez faculdade, se tá fazendo faculdade de games, se foi boa, se foi ruim. Só assim, por favor, tá, gente? Não fica citando nome de faculdade, tá? Por favor. Só conta a tua experiência, tá? Não quero saber. Eu não vou dar opinião sobre faculdade X, Y, Z, aqui eu falei de faculdade de modo geral. Meus exemplos aqui são de faculdades de modo geral também, tá? Não tô citando faculdade específica nenhuma aqui, tá bom? Porque eu não quero confusão com ninguém. E eu sei que tem faculdade boa e tem faculdade ruim. Entendeu? Eu sei disso, entendeu? Por isso que eu não quero ser generalista pra falar que todas são boas, nem todas são ruins, porque tem que fazer um filtro mesmo e verificar. Tá bom, gente? Um abraço pra vocês aí e nos vemos no próximo podcast de Fábrica de Jogos, tá bom? Valeu, um abraço!